Quando você pensa em matéria, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu espero que não seja a disciplina de ensino médio, do seu pré-vestibular ou da faculdade, talvez, se você estiver na graduação. Imagino que você tenha pensado em estado sólido, líquido e gasoso. E se eu te falar que existe algo muito mais além desse simples definição do sólido, líquido e gasoso? Eu sou o professor Edu Silva e isso que é fascinante porque só pode ser ciência. Então hoje a gente vai aprender esses processos, né, dos estados da matéria. Vocês vão sair daqui com toda certeza sabendo, no nível micro, ali, o que é que acontece? Quando a gente fala, por exemplo, sobre o estado físico, a gente fala sobre o jeito que a matéria ela se comporta, independente da sua energia, das partículas ou algo relacionado. Por exemplo, a gente vê aqui que existem três estados fundamentais ali, né? Estado físico da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso, né? Isso a gente já conhece, todo mundo já está ciente e tudo mais. A gente vai começar a ver o que é que acontece ali naqueles estados ali para vocês começarem a entender, né? Então, antes da gente ver, né, quais são esses processos agregados aqui ao estado sólido, líquido e gasoso, a gente vai um pouco mais além. Eu quero que vocês lembrem aqui uma definição muito básica, que é básica mesmo, né? Que é a definição de átomo, por exemplo. O átomo, ele é a unidade básica ali da matéria. E lembre comigo aqui, ó, que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, fixa aí essa ideia para nunca mais esquecer, por exemplo, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre a unidade básica da matéria, a gente está falando sobre átomo. E se a gente juntar átomos entre si, a gente está formando uma molécula, por exemplo. Então, percebam aqui, átomo, unidade básica, e molécula é esse aglomerado ali de átomos, pode ser de diferentes ou não. Então, assim, quando a gente fala sobre isso, a gente começa a entender um pouco como é que esses estados ali, esses estados físicos da matéria, por exemplo, eles se comportam. Então, vocês concordam comigo que no estado sólido, por exemplo, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura, a forma definida e esse estado de vibração. Olha só, que interessante aqui. Quando a gente fala sobre estado sólido, a gente está falando sobre essas partículas, umas mais próximas da outra. Então, pensem comigo, lembra que eu estou falando sobre partícula, partícula, partícula. Então, imaginem partícula como essa ideia da unidade básica aqui. Partículas é algo menorzinho, pequenininho. E nesse caso aqui, a gente está tratando tanto átomo quanto molécula. Vamos imaginar isso, só para vocês não perderem o fio da meada. Aqui, a gente consegue perceber que existe, por exemplo, imagine esse sólido aqui, né? E a gente tá vendo ele, a gente deu uma ampliada aqui, a gente tá saindo do macro, que é a ideia do sólido, né? Sólido ali tem estrutura definida, forma definida, perdão, estrutura fixa, e tem vibração ali. A gente vai começar a entender esse processo aqui, que é muito interessante. Aqui nesse estado sólido existe isso mesmo, existe uma estrutura física ali, né, fixa, e definida. Imagina esse giz aqui, por exemplo. A gente consegue perceber que ele tem uma estrutura, né, que a gente consegue ver que é fixa aqui e definida bonitinha. Por quê? É um giz, a gente consegue ver. Agora, se a gente dar uma ampliada, indo até aqui, a gente vê essa estrutura aqui de partículas próximas umas das outras. Só que entre essas partículas aqui, existe uma certa vibração, elas não estão paradas. Você consegue perceber aqui comigo? Imagina aqui comigo, ó. Isso aqui está vibrando, olha só. Existem partículas aqui, olha que bonito, né? Elas estão vibrando entre si, ou seja, elas não estão tecnicamente paradas ali. E esse é o processo de vibração. Por quê? Porque essas partículas elas estão vibrando, mas existe, não é suficiente esse processo de vibração para que se rompa essa força de atração. Porque vocês concordam comigo também que para que essa estrutura tenha, né, que funcionar, ou seja, que esteja aqui, essas partículas elas precisam ter uma certa energia de atração ali, muito forte para poder estar juntinhas, mas que essa vibração elas não rompa essa energia de atração. A gente consegue perceber aqui que por isso que o estado sólido é tecnicamente assim, as partículas mais próximas da outra, justamente porque, foca aqui, que esse processo de vibração entre as partículas não é tão alto comparado com a força de atração dessas partículas aqui, que estão aglomeradas. Aí a gente passa para o estado líquido. Aqui a gente vê as partículas próximas uma das outras, só que aqui, professor Du, aqui a gente consegue perceber que as partículas, igual você mesmo mencionou, elas estão ali próximas, mas não estão muito afastadas, por exemplo. E você está correto. Sabe por quê? Porque aqui existe uma certa energia cinética, né, que é esse processo das moléculas estarem se movimentando, energia cinética ali, né, aí eu vou fazer isso aqui para vocês entenderem que elas estão indo por algum lugar, né, que elas não ficam paradas, diferente do sólido ali que eles ficam vibrando. Então, assim, imagine que isso aqui eles estão saindo de um lugar para o outro e tá indo por aí, né.
Agora, vocês concordam comigo que aqui a gente tem, não tem forma, por exemplo, igual o sólido, se eu pegar o sólido, o giz aqui tá aqui, não tem forma. O volume, a gente começa a agregar que ele existe um volume fixo ali, dependendo do líquido que a gente coloca aqui, e ele tem uma certa liberdade. Por quê? E aí, eu pego e apresento para vocês um Erlenmeyer, que, digo-se de passagem, que é das minhas vidrarias favoritas na química, por exemplo. Aqui eu trouxe um Erlenmeyer de 50 ml. Então vocês conseguem perceber, eu espero que sim, que aí existe um líquido, né? Eu coloquei esse líquido aqui dentro, né? Então o volume ele se agregou ao recipiente que eu tenho. Então ele tem esse volume aqui que ele se agrega, né? Ele se comporta de acordo com o recipiente que eu tenho. Nesse caso aqui, a gente consegue perceber que ele tomou a forma desse recipiente, concordam? Então, por isso, desse volume. Mas por que isso acontece? Justamente por conta desse processo da energia cinética entre as partículas. Aqui, eles têm a flexibilidade de ter uma certa fluidez entre elas por conta desses espaços aqui que a gente consegue perceber, né? Estão vendo espaços aqui entre essas partículas, indo num nível mais micro. E aqui eles têm esse elevada energia cinética, mas não é suficiente para romper também essa atração, essa força de atração que existe entre essas partículas aqui. Mas vocês percebam que existe uma energia cinética um pouco mais elevada comparada com o sólido, por exemplo. Então, por isso essa fluidez. Por isso que o líquido ele acaba, né, sendo mais fluido justamente por conta disso, né? Ele consegue se agregar ao seu recipiente por conta dessa variação aqui. Eles têm uma certa mais liberdade para poder acontecer aqui nesse determinado recipiente. Por isso a forma líquida. Já no estado gasoso, por exemplo, a gente consegue perceber que comparado com os estados anteriores, sólido a gente consegue perceber que é mais próximo, líquido um pouquinho mais afastado também, e no gasoso a gente consegue ver que as moléculas ou partículas aqui, elas estão ali, ó, com um alto grau de energia cinética. Esse movimento que elas têm é muito maior. Ou seja, imagine que essas moléculas estão para lá e para cá. Em determinado lugar, por exemplo, elas estão numa velocidade muito grande comparado com os outros estados. Eu trouxe aqui, esse é um outro Erlenmeyer, só que de 250 ml. Então, imagine comigo que eu, né, escolhi aqui o CO2, por exemplo, né, e tapei. E aí a gente consegue perceber, a gente não consegue ver. Aqui existe uma determinada quantidade de gás, por exemplo, dentro desse recipiente. Tapei aqui, eles não estão saindo. Mas que eles estão aqui. Por quê? Eles assumiram essa forma aqui justamente por conta disso. A energia cinética deles é tão alta que eles conseguem romper essa força, né, de atração ali justamente para eles não se manterem próximos uns dos outros. Em resumo, os estados, né, físicos da matéria justamente agregados a isso, estado sólido, líquido e gasoso. Se a gente for um pouquinho mais além, ampliar um pouco mais isso e ver as fórmulas da molécula, por exemplo, a gente vê esse processo de vibração entre as partículas aqui, mas não suficiente para romper, né, aquela força de atração, força atrativa. No líquido a gente consegue perceber que existe uma energia cinética maior, por isso essa fluidez entre as moléculas e por isso que a água, por exemplo, ela assume ali, né, determinados líquidos assumem um determinado formato do recipiente em que está. O gás a gente vê que a energia cinética é muito alta comparado com os outros estados. Então por isso que essas partículas elas estão em movimento frenético ali. Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo de hoje. É basicamente isso, a ideia do processo dos estados da matéria aqui. E agora vocês vão começar a perceber que quando você pegar uma pedra, por exemplo, vocês vão começar a imaginar aquela estrutura cristalina ali, por exemplo, no micro, o líquido também quando você for tomar uma água, ou quando sua mãe, seu pai ou sua família estiver lá no churrasco, cozinhando, por exemplo, que sai aquele vapor ali da panela de pressão, você já não vai ver mais as coisas como elas são. Vocês vão começar a imaginar no nível mais micro e aí que é legal, porque só pode ser ciência. Até a próxima!